Olá, eu sou Ana Flávia Trindade e hoje você acompanha um pouco do que rolou no Festival de Artes Cênicas que movimentou os últimos dias em BH. Tem mais cultura no ar. Vem comigo! Já era hora de Belo Horizonte ter um festival para aquecer os palcos durante o inverno. E ele surgiu pela iniciativa do Simparc, o Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais, o mesmo responsável pela tradicional campanha de popularização que ocorre nas férias do início do ano. O festival é uma proposta de que a gente mostre o valor que nós temos enquanto artistas e criadores para uma população bem mais ampla que só de Belo Horizonte. O festival pensa numa coisa nacional. Então, por isso, foi esse projeto piloto desse ano do Festival BH de Arte Cênica, com esse intuito, ver como que funciona um festival, qual são as necessidades dele, e foi uma experiência muito salutar fazer o Festival BH de Artes Cênicas. Teve espetáculo para todos os gostos e em diversos espaços da capital. O Rômulo nos contou ainda como foi a curadoria do evento. Esse primeiro ano foi um festival que nasceu de uma necessidade de começar alguma coisa em julho. Nós estávamos com dificuldade porque a Copa do Mundo e outros elementos, as férias, que seria curta em relação a alguns anos anteriores, a gente optou em trabalhar com todos os espetáculos que estivessem encartados em Belo Horizonte. Isso daria uma redução de custo muito forte e que a gente focaria no diferencial da campanha, em janeiro principalmente, seria a questão das oficinas e dos debates. Então, não houve uma curadoria de espetáculo, houve uma determinação. Quem for o espetáculo pessoal tivesse em cartaz em julho, interessado em participar do projeto, seria bem-vindo. Organizador, você sabe como é. Nunca quer comentar os destaques da programação para não ser injusto com ninguém. Mas dessa vez teve sim. Segundo o Rômulo, um diferencial da programação foram as oficinas. Eu acho que destacou o que um festival normalmente destacaria. Eu acho que foram as oficinas que foram feitas pela Rita Clemente, a Roberta Lucchini e o Ítalo pelo grupo 4Lo5. Essas oficinas, muitos profissionais nossos foram para essas oficinas e deram um retorno muito, mas muito positivo do trabalho que foi executado por esses profissionais. E, além disso, a outra questão que eu acho importante também é que a gente conseguiu fixar uma discussão através das palestras. Nós tivemos 3 palestras que eu acho que são instrumentos fortíssimo para o que nós precisamos na produção de arte cênica de Minas Gerais. Sucesso garantido, a peça Acredite, um espírito baixou em mim, também esteve em cartaz no festival em edição especial. Comemorando 20 anos de trajetória, o espetáculo ultrapassa as barreiras do tempo, mantendo um grande público em cada apresentação. Número 7, apartamento 1313. Consolação, isso mesmo, Não, é em frente, o portão grande não, é em frente, o portão grande é cemitério, Tá legal, tá bom, até logo, tchau. Você me desobedeceu, né? Vai ter castigo. Uma reflexão contemporânea sobre o universo feminino e uma metáfora interessante sobre a percepção humana. No espetáculo Amanda, a atriz Rita Clemente vive uma mulher que perde pouco a pouco os 5 sentidos. O trabalho em cena envolve o público, além de colocar em questão temas como a empatia e respeito à diversidade. Queria ter certeza da sua origem antes de torná-la pública, então eu me limitaria a representar o que de certa forma fazia até muito bem. E em seu primeiro ano de estreia, o Festival de Artes Cênicas de Belo Horizonte trouxe veteranos do espaço artístico mineiro. Hoje iremos acompanhar os 180 dias de inverno, trazendo um tema delicado para um debate mais amplo. Aquilo que não conseguimos fazer sozinhos, eles fazem por nós. Esses senhores vestidos de branco, com suas colunas de mercúrio,
Seus auscultadores, seus aparelhos de pressão? Tem sido uma experiência, esse espetáculo tem 8 anos, né? E tem sido uma experiência muito interessante. Pelo fato de transformar um texto pessoal, né? Um diário pessoal, em teatro, e aí ele deixa de ser pessoal, se torna um espetáculo com personagens, deixa de ser o Nuno e passa a ser outras figuras que existem, né? Mas é instigante porque são situações que acho que todos nós um pouco vamos nos encontrar lá. Acho que talvez todos nós um dia pensamos do quanto é difícil amar, seja a mãe, o pai, a esposa, o esposo, qualquer gênero que for, sabe? Amar mesmo amigos é trabalhoso, exige um certo grau de entrega e de renúncia, sabe? E ao mesmo tempo é muito prazeroso, porque quando você vê na situação que você se encontra, passar daquilo é sempre um ganho, sabe? É como chegar no final de uma corrida. O espetáculo é uma adaptação do livro Minha Fantasma, de Nunu Ramos, em que o escritor e multiartista narra a história real vivida por ele durante os 6 meses que cuidou da esposa Sandra, que sofria com uma grave doença. Nando Mota conta como foi adaptar a obra para o teatro. No texto original, a personagem, a esposa dele, sofre de anorexia, bulimia e uma grande depressão. Todas essas 3 coisas estão anexas e trabalham ao mesmo tempo, uma coisa não independe da outra. No espetáculo, a gente fala muito mais sobre a relação dele, desse homem, cuidando dessa mulher e como que ela, passando mal, independente da doença que ela tem, mas na necessidade de outra pessoa, ele vai encontrando tanto os seus medos, né? Seus poderes, suas dificuldades, como também suas fraquezas, suas formas, às vezes, de não saber o que fazer. E eu acho que esse é um espetáculo que, mais do que falar sobre uma doença, fala sobre 2 pessoas tentando sobreviver. Um homem dentro do seu relacionamento, dentro dessa história, né? E essa mulher dentro desse problema de saúde, e que envolve a família também, né? Ele acaba pegando tudo. O espetáculo narra a história de um amor genuíno, que enfrenta dores e dificuldades, mas que nunca desiste de continuar tentando. Segundo o diretor, a obra instiga porque se aproxima das vivências do espectador. Eu acho que as pessoas se aproximam do espetáculo não pelo fato da doença, porque a doença é só um pano de fundo, mas pelo fato de elas saberem e se identificarem em um momento da vida com essa necessidade de que às vezes amar nos coloca. A necessidade às vezes de se colocar fraco, às vezes de não aceitar que você não sabe tudo, ou ter que falar para a pessoa talvez que você ama coisas que ela não gostaria de ouvir. Especialmente esse espetáculo é feito sobre manhãs e noites, eles acordam e dormem o tempo todo. Então eu fico pensando nisso, que foi o momento talvez mais difícil para mim de lidar, é nesse momento onde você começa o dia e onde você termina. Coisas que terminam que você queria ter falado e não falou, e coisas que começam um dia e você precisa preparar para que aquelas coisas aconteçam, sabe? Eu acho que as pessoas vão se identificar com esses personagens por isso, por ser uma história de 2 pessoas tentando sobreviver e dentro de um amor, né, grande e cansativo, como ele diz, e que para nós é talvez o nosso dia a dia, né? Para o ator Camilo Leles, que há 6 anos atua no espetáculo, as cenas carregam em si sentimentos que estão presentes no cotidiano de todas as pessoas. Os personagens, para além, né, dessa mulher, desse homem, dessas personas, a gente tem em cena sentimentos. E eu acho que são esses sentimentos que são universais a qualquer ser humano, assim, né? E a gente tem a dor, a perda, a paixão, o medo, a raiva, todos esses sentimentos, né, que fazem parte de qualquer pessoa. E eu acho que a identificação ela vem muito nesse lugar. Já a Michele está em sua primeira temporada com a peça. Ela interpreta a esposa do autor, uma mulher dependente de remédios e cuidados especiais. A atriz contou pra gente como foi a construção dessa personagem. Eu tô entrando no espetáculo agora, né? Esse espetáculo já existe há 8 anos. Então, esse processo de conhecer o texto, até esse contato com o Nuno Ramos foi feito pelos meninos lá no início desse processo. Eu já peguei ele totalmente já trabalhado, cheguei a ler o texto que trouxe a inspiração, né, para o espetáculo, que é o Minha Fantasma, e que depois foi adaptado pelo Antônio Delbrando.
e fui me familiarizando com essa história, com esses personagens, mas eu acho que é um texto muito próximo da gente, né, e do espectador que assiste. Então, a gente se identifica muito, a gente se reconhece muito nesse casal, nessas brigas, nesses encontros, nessas inconstâncias, né, da vida. A peça mescla ainda elementos da performance e recursos cênicos alternativos, sem deixar de lado o aspecto espontâneo e natural dos diálogos e a simplicidade do dia a dia de um casal. E esse pode ser um dos grandes desafios, como comenta o ator Fabiano Percy. Eu faço o personagem do homem, né, que é quem cuida dessa esposa, né, que está adoentada e passando por uma crise profunda de depressão, de anorexia, bulimia. E o desafio maior para esse espetáculo foi trabalhar talvez até com uma base diferente, assim, que é a água, né? A gente caminha por uma piscina muito fina, né, um espelho d'água. E a instabilidade para esses corpos é muito grande, porque a gente tem alguns momentos que usa polvilho, né, um pó, e esse polvilho ele vai tornando esse espaço um tanto quanto perigoso assim, para se caminhar. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que trazer também situações muito simples do dia a dia, né? Um homem que pega a mulher no colo, que coloca ela na cama, um homem que está o tempo todo cuidando dela ali naquele momento que ela está tomando os remédios, que insiste para ela, que muitas vezes fica nervoso, que muitas vezes fica pesaroso por tudo que ele está passando, né? E a gente, ao mesmo tempo, não podia trazer uma teatralidade muito grande, né? Eu sou um ator que já fiz trabalhos em outras linguagens, né? E para esse foi um desafio, poder falar com o público, talvez de um jeito, com o mesmo jeito que eu estou falando com você aqui agora, sabe? Trazer isso para o palco com delicadeza e, ao mesmo tempo, com muita potência que tem o espetáculo, né? Foi um desafio muito grande. E antes de cada apresentação, a equipe se reúne para realizar um ensaio final, alongamento, aquecimento e os ajustes finais antes da chegada do público. Não precisa de mim para ir onde ela quer ir. Fiz tudo o que eu podia. Desta vez, além da presença da nossa equipe, o elenco ainda recebeu o ator Dudu Melo, que realiza um trabalho de pesquisa cênica para pessoas com deficiência visual. Dentro das minhas pesquisas como ator e o meu interesse no teatro é dar luz para personagens com deficiência e também abrir espaço para atores com deficiência visual, que é o meu caso, né? E eu tenho proposto para as demais companhias da cidade, os artistas da cidade, da gente fazer um experimento, porque a gente tem a audiodescrição, só que ela ainda é um recurso difícil, caro e que não atinge todo mundo, mas que é positivo. Mas a gente está experimentando a pessoa com deficiência visual vir antes do espetáculo, um determinado período antes, tipo 1 hora antes, né, que não interfira na preparação dos artistas, para que ele possa sentir o palco, ele possa saber de alguns detalhes do que acontece, que a percepção não consegue atingir e que era necessário ter a visão. Aqui dentro já está tudo certo para o início do espetáculo. Do lado de fora, a fila sinaliza que já está na hora do público conferir esse belo trabalho em cena. E se depender dessa turma toda, o Festival de Artes Cênicas em julho veio mesmo para ficar no calendário. O programa Mais Cultura de hoje fica por aqui. Acompanhe a TV UniBH para mais programas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Do cedo eu sei. Uma doçura que nunca passa da 7ª, mas que persiste. Até a 7ª, uma doçura bem nítida. Associada ao silêncio sem trânsito da cidade, ao frio dessa hora, e principalmente à tonalidade intermediária e indecisa entre os dois reinados, noite acendida ou dia apagado. A capa protetora de me saber cansado. O curioso é que ninguém sabe que eu estou cansado. Eu sei! Não conta, ela não sabe, eu sei. Olha pra mim como me olhava antes. Me pede coisa.